Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tô chegando aqui hoje nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo com um vídeo bem interessante, porque temos um entrevistado mais do que especial aqui neste começo da semana seguinte ao GP do Bahrein de Fórmula 1. O Bahrein também recebeu etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e afinal, na F3, temos um líder brasileiro que inclusive ganhou a corrida principal na rodada deste fim de semana lá no Circuito Internacional do Bahrein. Então, a gente teve a honra de conseguir um pouquinho do tempo do Gabriel Bortoleto para bater esse papo com ele, falar da temporada, da vitória, da rodada e projetar também o restante de 2023. Gabriel, seja muito bem-vindo. A gente agradece muito você ter cedido seu tempo aqui para bater um papo com o motorsport.com. Já te incomodamos outras vezes, mas você sabe que aqui a gente sempre tenta falar não só de Fórmula 1, mas também de outras categorias e também da base. E claro, você é um dos brasileiros aí bem cotados nesse caminho para a Fórmula 1. Sabemos que é bastante complicado esse caminho até a categoria máxima, mas você está trilhando aí paulatinamente os passos, e a gente quer trocar uma ideia contigo sobre como é que está esse primeiro momento na Fórmula 3, sei que já correu de Fórmula 4, de Fórmula 3 europeia também, e agora fazendo a temporada de estreia na F3 FIA oficial, digamos assim, mundial, né? Então, eu queria, antes de tudo, te dar as boas-vindas e que você falasse um pouquinho sobre essa estreia e a sensação de sair na liderança do campeonato na primeira rodada. Gabriel, manda bala. Fala, Carlos. Bom, primeiramente, nunca é incômodo, é um prazer estar participando aqui com vocês. Foi um final de semana muito bom no Bahrein para mim. Minha primeira etapa na Fórmula 3 FIA. Tive um resultado muito bom, surpreendente, por eu ser um rookie na categoria. Fiquei muito contente de poder estar ali na ponta, desde os momentos de free practice, depois no qualify sendo o segundo colocado e na corrida principal conseguindo a vitória finalmente. Foi um final de semana muito bom para mim, que as coisas ocorreram muito rápido, né? Assim, a gente tem toda uma preparação durante a pré-temporada. Tudo começou no passado em Jerez, quando teve os primeiros testes no carro oficial da Fórmula 3 FIA, onde eu liderei. Depois teve toda uma preparação, né, durante o final de ano, que é uma preparação com o carro de GP3. Eu fiz alguns treinos, e depois finalmente chegamos no Bahrein na Pré-Season Test. E no final de semana de corrida a gente sabe que o tempo é muito limitado, então você tem que se adaptar muito rápido para alcançar um resultado como a gente alcançou. Boa, a gente tem aí algumas fotos da vitória do Gabriel Bortoleto aí nessa etapa de Sakir, e ele aparece aí ao lado do Fernando Alonso. Para quem não sabe, o Gabriel é um dos pilotos agenciados aí pela companhia de agenciamento de pilotos jovens do Fernando Alonso. A gente vai falar, aliás, da relação com o piloto espanhol. Aliás, que fim de semana bom para vocês como um todo, né, Gabriel? Antes da gente entrar em como é que deve ter sido essa festa aí para você, para o próprio Alonso no Bahrein, como é que está essa relação? Eu queria que você explicasse como é que surgiu rapidamente para a galera. E a liberdade que você tem, óbvio, não é o Alonso que cuida de tudo diretamente, mas ele está ali supervisionando a A14, e qual que é o contato que você consegue ter com o Alonso e até com outros pilotos da própria Fórmula 1, Gabriel? Assim, as pessoas de vez em quando também se enganam um pouco achando que por o Fernando estar na Fórmula 1, as pessoas sempre me perguntam, né? Pô, você tem contato com ele? Você consegue então conversar com ele antes das coisas? Eu te falo que o Fernando é um cara que de vez em quando eu fico até preocupado, falando, cara, será que ele tá ali no final de semana dele? Porque de vez em quando, pô, antes do meu qualify, ele me manda mensagem, entendeu? Aí ele tava em momento de treino ali também, antes do FP3 dele, se eu não me engano, foi, o FP2, algo do tipo. Ele veio mandar mensagem, porque eu tinha acabado de ser primeiro no meu treino. Ele me parabenizou, ele falou assim, bom, parabéns pelo resultado, agora foco total pro qualify e tudo. O que você precisar da minha parte, saiba que eu tô aqui, me manda um áudio, a gente vai conversando e tudo. Pedi algumas dicas dele, eu falei, olha, Fernando, eu preciso saber da condição da pista assim que você acabar seu treino, porque isso vai me ajudar bastante no qualify, porque depois que a Fórmula 1 anda, a pista acaba mudando drasticamente, então é importante eu ter esse feedback dele. Acabou que ele falou, olha, eu não vou conseguir te dar tempo, porque o tempo que acabar o meu FP, você já vai estar no seu carro no grid indo para a pista, mas já consigo te falar coisas antes, que ele me deu algumas dicas antes da pista, que ele sabia que ia acontecer, né? O cara tem experiência, não sei quantos anos ele já foi para o Bahrein e já passou por essa situação. Então, ele foi lá, me deu algumas dicas em algumas curvas, o que mudariam e tudo.
E, cara, foi muito positivo, tudo que ele falou realmente aconteceu e funcionou. O Fernando é um cara que tem me apoiado muito, desde o começo, a gente joga muito simulador junto, eu tenho um simulador aqui na minha casa, no meu quarto, e ele sempre tá, quando ele tá em Mônaco, na casa dele, ele me chama, ou eu chamo ele para dar umas voltas, chamo os meninos da 14 também, para todo mundo treinar junto, é um cara muito ativo. A pessoa hoje em dia que está comigo no dia a dia é o Albert, né? Ele é um dos donos da 14 também, e ele é o cara que passa o dia a dia comigo em todos os treinos, reuniões e tudo que eu necessito. O Fernando está nos momentos mais importantes, eu diria assim, e nos momentos que eu mais preciso também. Essa questão foi muito legal, eu queria contar isso porque eu fiquei muito emocionado. Depois da minha corrida, eu fiquei sabendo que eles têm uma corrida bem mais tarde, se eu não me engano, a corrida era 7 horas da noite lá, ou 6h30, algo do tipo, e ele era para chegar na pista 2, 3 da tarde. Eu acho que era 1 hora depois da minha corrida, e ele viu minha largada e falou: eu não posso perder isso, porque ele viu que eu pulei para primeiro ali. E aí ele pegou o carro lá com o pessoal dele, o Alberto, que é o cara que está com ele no dia a dia também, que é um dos donos da 14 também, são três, né? O Fernando, o Alberto e o Albert. E aí foi bem legal, porque eles vieram correndo na autoestrada, eles falaram para chegar a tempo do pódio, e foi bem isso, ele chegou perfeitamente. Eu lembro dele vindo no pit lane assim, e aí o Albert me puxou, eu vim correndo para ele assim, eu dei um abração nele. A gente começou a comemorar junto, começou a gritar, foi emoção para tudo que é lado, e é um momento que vai ficar guardado na minha memória para sempre. Minha primeira vitória ao lado de um ídolo para mim. Pô, muito legal isso. Esse bastidor de que ele saiu na correria para acompanhar o pódio é um negócio que dá um elemento extra de emoção nessas celebrações todas, né, Gabriel? Aliás, para a A14 de maneira mais ampla foi também um fim de semana bom, porque o Pepe Martí, piloto espanhol, que também é membro da A14, conseguiu aí a vitória na corrida 1 da Fórmula 3, mas eu imagino que vocês tenham ficado lá para assistir a corrida da Fórmula 1, e aí veio o pódio do Alonso, né? Que, enfim, era esperado pelo bom rendimento dele da Aston, mas, claro, você tinha Ferrari ali no páreo, o próprio Leclerc na frente acabou tendo o problema na unidade de potência. Como é que foi esse pós-corrida da Fórmula 1? Vocês conseguiram trocar essa ideia com ele depois? Porque imagino que ele estava, se não ou mais, um dos mais paparicados do paddock ali, talvez até mais que o próprio Verstappen, que ganhou a corrida. Como é que foi tudo isso, Gabriel? Olha, eu fiquei na Aston Martin até a metade da corrida, mais ou menos. Aí eu tive que sair porque meus pais tinham um voo e o Albert também. E depois que a Fórmula 1 acaba, é um caos, né? É o trânsito que é horas e horas para você sair do circuito. Então, mas eu fiquei lá, tava com ele antes da corrida também, um pouquinho, né? Lógico que ele estava se concentrando, não consegui ficar 100% do tempo com ele, mas ele foi lá, eu cumprimentei ele, dei boa sorte. Eu e o Nicola Solov, que é o outro piloto da 14, e foi bem legal, mas eu estava assistindo a corrida também do carro, depois que eu fui embora, e foi muito emocionante ver ele chegar no pódio, porque ele é muito merecedor. Eu já sabia desde da pré-temporada que eles fizeram que o pace de corrida deles era muito rápido, eles tinham um pace muito bom, eles falaram, o Fernando comentou que o pace deles era muito bom, só que o quali, eles acreditavam que ia ser difícil bater a Ferrari, mas de pace eles estavam contentes, e foi bem isso que eles provaram, né? Eu acho que ele chegou no Sainz e passou o Sainz e provou que eles estavam realmente degradando menos que os outros. Já o Leclerc acabou quebrando, então uma pena, né? Bom para o Fernando, fico feliz pelo Fernando, uma pena para a Ferrari, mas, cara, eu imagino que depois disso o paddock devia estar todo em cima dele, porque uma conquista dessa na Aston Martin, depois de muito tempo, incrível. Ah, sem dúvida, foi muito legal, né? E vamos ver como é que vai se desenrolar essa temporada aí. Você deve acompanhar a Fórmula 1 bastante, até por essa proximidade com o Alonso. E, se eu não me engano, na entrevista anterior que você deu ao motorsport.com, perdão, para o Eric, você falou também do Max Verstappen. Você acha que ele fatura essa temporada aí com tranquilidade? Como é que você vê a situação da Fórmula 1 em 2023, Gabriel?
Olha, eu gostaria muito que o Fernando lutasse pelo título, mas eu acho bem difícil, sinceramente, com o carro que ele tem atualmente. A Aston, mesmo que eles tenham dado um grande salto na frente, a Red Bull também é, provou que eles estão muito na frente. O Max acabou 20 segundos na frente do Fernando, 15 segundos na frente do Pérez, algo do tipo. É, na minha opinião, se continuar dessa maneira, o Max vai ser campeão com umas 6 etapas de antecedência, que ele vai ganhar tudo. Essa é a minha opinião. Ele é um cara que é muito talentoso, ele já provou isso muitas vezes, bicampeão mundial, e está num carro de ponta. Vai ser difícil bater ele. E eu acho que se a Ferrari, ou a Ferrari dá um step muito grande, ou a Aston Martin dá um step muito grande, eu acho que eles vão ser as equipes que podem bater a Red Bull, mas acho bem, bem difícil. Acho que o Verstappen vai acabar faturando sim esse título esse ano. A situação da Mercedes de fato não está das melhores, né, Gabriel? Mas agora falando um pouquinho de Brasil, você está aí com a camiseta da KTF, que é a sua equipe desde sempre, digamos assim. Queria que você falasse aqui para a galera como é que está o contato com a família, como é que isso acontece, se você tem familiares aí na Europa, e a saudade também, porque você estava aqui até pouco tempo atrás. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no motorsport.com, você ainda estava aqui, se eu não me engano, até nos encontramos em alguma das 500 milhas de kart e tudo mais. Como é que você faz para matar a saudade e manter o contato aqui com o Brasil, Gabriel? Assim, algumas vezes, algumas corridas, o meu pai, minha mãe, ou o meu irmão mesmo vem. Meu irmão hoje, que é o CEO da KTF, né? Sempre, desde sempre, desde o começo, ele criou a KTF. É uma marca que eu levo comigo desde da minha primeira temporada nos Fórmulas. E é bem difícil ficar longe, para falar a verdade. Mas, assim, quando você faz algo que ama, que é o meu caso, que é correr, a prioridade é essa e as saudades acaba passando, de certa maneira. É lógico que tem os momentos, por exemplo, pós-corrida, que você está em casa, tranquilo e tudo, você acaba ficando com um pouco de saudades, né? Mas é algo que eu estou acostumado desde os meus 12 anos de idade, quando eu me mudei para a Itália. Então, naquela época, para mim, era difícil, mas também, pô, era uma criança, então estava acostumado, ficava jogando videogame o dia inteiro, então acabava que passava. Mas eu me acostumei com o tempo, mas mesmo assim é muito difícil. Sempre fui tive uma relação muito forte com meu irmão desde pequeno. A gente sempre foi grudado, sempre fizemos tudo junto, mesmo ele sendo 6 anos mais velho que eu, que é uma diferença bem grande. Ele sempre me levava para tudo junto, a gente sempre fazia tudo nas corridas junto. E a verdade é que na época que ele era piloto, ele estava na Fórmula 3 britânica e ele parou de andar. E para eu também ter a oportunidade de continuar andando. Isso é algo que eu sou grato de uma maneira que eu não consigo expressar, porque eu acho que foi uma decisão dele. Ele sabia que para eu continuar, para os dois ia ser difícil naquele momento, e foi algo muito bom, pois eu continuei e consegui mostrar resultado. E ele parou. E foi difícil, ele voltou ao Brasil, fez Stock Light e tudo. E aí ficou essa distância, né? Eu na Europa, ele no Brasil, a gente se via 2, 3 vezes por ano. Mas foi muito legal. As corridas que ele veio me deu muita sorte. Meus pais vieram agora no Bahrein, estava com meu pai, fazia muito tempo que eu não via ele e minha mãe. Foi muito legal conseguir a vitória do lado deles. Chorei quando eu estava abraçando meu pai e minha mãe no pós-corrida, porque tudo passa na cabeça, né? Desde você de pequenininho lutando pelo sonho de chegar na Fórmula 1 e hoje eu estar na Fórmula 3, preliminar da Fórmula 1 e conseguir a vitória do lado deles, para mim é incrível. E depois recebi mensagem do meu irmão no celular e assim que eu vi também fiquei muito emocionado. Vi um vídeo dele assistindo meu pódio chorando. Então, sabe, tudo aquilo passa na cabeça e é difícil. Mas tudo por um bom motivo e objetivo, né? Que é chegar na Fórmula 1. Não, sem dúvida, a causa é mais do que nobre e, claro, imagino que para ele tenha sido uma decisão difícil, mas tem dado certo para a família de maneira geral, né? Você com a carreira aí na Europa e a KTF também já está mais que consolidada, eu diria, aqui no Brasil, e é sempre bom a gente destacar esse projeto, até porque o seu irmão também é muito jovem, né? Então não é qualquer coisa que está sendo feita aqui
na KTF Sports, seja na Stock Car e em outras categorias. Gabriel, queria agradecer demais esse papo contigo, foi muito legal falar sobre Fórmula 1, Fórmula 3, essas questões de carreira também. E pergunta final, fiquei curioso aí, você fala com o pessoal da A14 espanhol, portunhol, italiano, como é que é inglês? Fala para nós. Cara, depende. Um pouco assim, de nos tudo. momentos, um pouco de tudo. Normalmente em inglês, mas quando eu estava assistindo a corrida do Fernando, por exemplo, no carro voltando, saiu um pouco de tudo. No momento de emoção ali que ele estava brigando com o Hamilton, e aí eu achei que o Hamilton tinha tido um contato com ele, eu já mandei um português ali, aí foi o Albert em espanhol, e aí sai um pouco de tudo, mas o nosso dia a dia é em inglês. O importante é que todo mundo se entende, né? A língua universal do esporte a motor ajuda também nesse sentido. Gabriel, brigadão, cara. A gente vai te incomodar aí outras vezes. E boa sorte nessa temporada. Parabéns pela vitória. E claro, a gente aqui no Brasil tá torcendo muito por você. Valeu demais, cara. Obrigado, Carlos. Valeu, pessoal do Motorsport. Fiquei muito feliz de estar participando. E, por favor, como você diz, me incomodem mais vezes. Vou ficar feliz em participar. E vamos continuar aí na luta. Valeu. Valeu, um abração pro Gabriel. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Papo bem legal com o Gabriel Bortoleto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e cogite também ser assinante do nosso clube de membros. Só clicar em Seja Membro logo abaixo aqui do nosso player para você conferir os nossos pacotes de assinatura. Até a próxima. Tchau, tchau.